Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mara e você está no canal Jovem Discípulo. Querido, a palavra de hoje está em 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 22. E a base é: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Qual o contexto que se encontra essa passagem bíblica? O contexto é o seguinte: o profeta Samuel recebeu uma ordem diretamente de Deus para que a cidade de Amaleque fosse totalmente destruída, porque na passagem do povo de Israel para o Egito, da saída do Egito, essa nação, nessa cidade, se opôs ao povo israelita. Então Deus, com justiça, estipulou que o rei Saul fosse até essa cidade e a destruísse totalmente. Animais, crianças, homens, mulheres, tudo. Não deveria sobrar absolutamente nada. Amém? O rei Saul então aceitou a ordem do profeta Samuel e foi até a cidade de Amaleque. Porém, Saul não cumpriu essa ordem de todo, cumpriu apenas parcialmente. O que ele fez? Ele pegou os melhores bois e ovelhas e animais, matou todo o restante e trouxe vivo o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Deus então avisou o profeta Samuel que no dia seguinte foi ter com o rei Saul. Quando lá o rei Saul, avistando o profeta, falou: olha, eu cumpri a ordem do Senhor. Mas o profeta Samuel respondeu: se você cumpriu a ordem de Deus, por que eu estou ouvindo esses barulhos de ovelhas, esses barulhos, de animais? Então ele foi tentando se explicar, o rei Saul. Ele falou: olha, o povo poupou os melhores animais para que pudesse ser oferecido em sacrifício a Deus. Então o profeta Samuel lá na frente vai dizer: acaso tem Deus tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios? Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu quero aqui abrir um parênteses, querido, porque eu creio que pode sim ser que o rei Saul tenha sido motivado por boas intenções, que ele realmente gostaria de entregar aqueles animais a Deus em sacrifício. Mas pode ser que não, pode ser que ele tenha sido movido apenas por ganância, para alimentar o seu ego, para ser bem visto aos olhos do povo, para quem ele estava governando. E então, a gente tem que sempre ter cuidado com as nossas motivações, com as nossas intenções. Eu quero que você vá comigo até o livro de Lucas, no capítulo 18, uma passagem em que fala sobre a oração do publicano e a oração do fariseu. Na oração do publicano, ele diz: Deus, eu sou pecador, me perdoa. E ele vai citando alguns defeitos e o que ele tem feito. Já o fariseu não. O fariseu vai agradecer porque ele não é como aquele publicano. O fariseu vai falar: olha, porque eu sou assim, assado, e eu jejuo 2 vezes por semana. Quando na verdade o estipulado pela lei era 1 vez ao ano, na data da expiação, exceto alguns jejuns que foram surgindo, como o jejum de Esther, o jejum de Daniel, que não eram estipulados pela lei, que foi movido por algo pessoal. Amém? Então, nesse exemplo dos fariseus, a gente vê que pode ser que muitas vezes nós somos movidos a fazer além daquilo que nos é solicitado por Deus e nós acabamos desobedecendo as ordens dele, assim como aconteceu com o profeta, com o rei Saul, e assim como acontecia com os fariseus. Eles se achavam muito mais dignos, muito mais
reverentes do que os outros, porque eles praticavam esse tipo de coisa que na verdade não tinha sido ordenado por Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo algo para agradar a Deus, quando na verdade nós estamos querendo apenas visibilidade dos outros, quando na verdade nós estamos desobedecendo a Deus e com essa desobediência procurando agradá-lo. Então a gente peca muito nessa questão de querer agradar a Deus por nossa própria conta, sem estarmos baseados na palavra do Senhor. Por isso que é tão importante a leitura diária da palavra de Deus, porque como você sabe que você agrada o seu esposo, a sua mãe, o seu pai? Conhecendo os gostos e os desgostos deles. Então, como você sabe que você está agradando ou desagradando a Deus? Conhecendo o que Ele estipulou através da palavra dele. Amém? Eu quero abrir aqui outro parênteses. A questão de acharmos sempre que nós estamos fazendo algo para agradar a Deus, como já foi dito, mas estarmos sendo movidos pelo nosso ego. O nosso ego ele é tão terrível que a gente acha que está fazendo para Deus, mas na verdade está fazendo para nós mesmos. Por exemplo, há muito isso nos ministérios hoje em dia, seja o ministério do diaconato, do presbitério, do pastoreio, até mesmo com a membresia das igrejas. Às vezes nós achamos que estamos tão focados na obra de Deus, a gente está tanto tempo, a todo momento, fazendo as coisas da obra do Senhor, que temos a convicção de que estamos fazendo tudo para Deus. Quando na verdade, às vezes, nosso maior interesse, nosso maior intuito com tudo isso é sermos bem vistos, é sermos notados pelos outros. Tanto é que quando isso não acontece, nós nos sentimos completamente desapontados. É aí que você conhece, você está fazendo realmente para Deus. Porque quando você faz com o coração voltado para Deus, você sabe que a recompensa vem dele, não vem por mãos humanas. E quando tem um pouquinho do ego, tem um pouquinho da vaidade, você acaba se desapontando gravemente com as pessoas. Tome cuidado com o ego, porque ele vem muito silenciosamente. Ele é tão terrível que a todo momento ele está com você e querendo fazer parte de você. Então ore sempre ao Espírito Santo para que ele venha te ajudando, venha te convencendo do seu erro. Amém? Outro erro do rei Saul é que ele deu muitas justificativas. Bom, o povo foi assim, e é para sacrifício do nome do Senhor, né, para adorar a Deus. Ele falou muitas coisas, querido, mas ele demorou a se arrepender do pecado que ele havia cometido, porque afinal de contas ele tinha desobedecido à ordem de Deus. Isso é um grave erro, porque nós estamos sempre dando muitas desculpas acerca dos erros e dos pecados que cometemos. Então é sempre fulano de tal, é sempre Beltrano, mas nunca, gente, é sempre situação tal. Se eu vou mal numa prova, a culpa é do professor. Não é culpa de que eu estudei, que eu não estudei. A culpa é do professor que colocou questões muito difíceis. Se eu faço uma prova para um concurso, é que os concorrentes estavam desleais. A culpa não é que eu não me preparei, que eu não estava preparada para aquilo. Se eu pequei, se eu adulterei, a culpa é do outro que se insinuou, a culpa não é minha. Então, exatamente isso que o rei Saul fez. Bom, a culpa é do povo, eu fiz porque eu estava temendo a reação do povo, a culpa de maneira nenhuma é minha. E quando nós chegamos a Deus com tantas justificativas, nós perdemos a oportunidade de se achegar a Ele com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração disposto a se arrepender e a mudar de verdade. Nós estamos automaticamente afastando o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus ele vem através, claro, da obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz, mas também vem da sua capacidade de se arrepender verdadeiramente, de confessar os seus pecados a Deus. Ele conhece, mas é necessário que você os confesse, porque diz a palavra do Senhor, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Esteja sempre atento a isso, amém?
Ficamos hoje por aqui, tá bom? E lembre-se sempre, obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Fica na paz.